Glória a Deus. Pode uma igreja cristã envolver-se, fazer aliança com partidos ou coligações políticas? Esta é uma pergunta. Os irmãos sabem que a origem do nome política, ela é de uma origem sadia. A politicagem, ela é maligna, ela é corruptora. Mas o termo política, se você buscar lá na história, ela teve origem na antiga Grécia, na cidade de Atenas, por ocasião das cidades-estados, que era chamado de polis. Daí o seu derivado, política. Literalmente a palavra política, traduzido é a arte de bem governar. Essa é a origem. Ela é pura, ela é necessária. A organização das civilizações, a arte de administrar as questões das cidades-estados, conforme disse, que era conhecido como polis, daí a política. Muito bem. Na Idade Antiga e até na Idade Média, havia um vínculo muito profundo entre a chamada igreja dominante de Roma com os reinos, com os governos em toda a Europa praticamente. Havia uma aliança. A igreja recebia do governo muitas vezes valores supostamente para investir no social. A igreja dominava o mundo de então, constituía reis, destituía reis. Havia uma mistura muito profunda, uma ligação umbilical entre governo ou Estado e igreja. Isso até o século 13, 14, depois do movimento chamado Renascença, que começou a igreja a perder esse domínio, esta influência em muitas áreas, não só a política, econômica, a cultural e etc. Então houve a separação entre igreja e Estado, entendendo que cada um tem uma função. O Estado tem uma função e ele é muito importante, porque onde não há liderança, onde não há leis, o caos se instala, e aí a confusão geral. É muito importante a estrutura, não é, política de organização dos municípios, dos estados e da nação. A igreja, ela não nasceu para fazer política partidária. Ela não tem essa vocação. A igreja organizada, agência de Deus na terra, embaixada de Deus na terra, ela tem a sua missão muito definida, que é pregar o evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ganhar almas, é levar estas almas ao discipulado, ao amadurecimento, até a estatura de varão perfeito, para que cada um frutifique de acordo com a sua vocação, com seus dons. E por final, o nosso propósito maior, encontrar com o Senhor, vivermos com Ele eternamente. Eu costumo dizer que todo esforço evangelístico que fazemos, quer seja através das milhares de células, quer seja através dos trabalhos convencionais, de campanhas, de cruzadas,
de visitação de casa em casa, nos hospitais, todo esforço evangelístico que eu e você fazemos ao longo das décadas tem um objetivo maior. Aleluia! Encontrarmos com o Senhor. Ele vem buscar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, gloriosa, para vivermos com Ele eternamente. Esta é a missão espiritual da igreja. No entretanto, nós como cidadãos, nós temos dupla cidadania. E Jesus validou a cidadania de cada um dos seus discípulos. Quando levaram uma moeda e fizeram uma pergunta capciosa, tentando pegá-lo em contradição e acusá-lo perante o governo central de Roma, pegaram a moeda e disseram: Senhor, devemos ou não pagar impostos, pagar tributos? Jesus disse: de quem é essa imagem? De quem é esta inscrição na moeda? Disseram: de César, que representava o governo central do Império de Roma, que dominava Israel e boa parte do mundo de então. Jesus disse o quê? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não é? Aí tem duas aplicações. Alguém diz: dai a Deus o que é de Deus, é dar o dízimo. Está correto, tem que dar o dízimo. E a César o que é de César? Os impostos. Mas isso é muito mais amplo, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu e você somos cidadãos dos céus e da nação brasileira. A igreja não se envolve politicamente, como instituição, como igreja organizada. Eu peguei alguns pontos aqui numa pesquisa que achei extraordinário. Aqui está. Creio que devido ao princípio da separação entre a igreja e o Estado, a igreja não deve tomar partido desde que aquele candidato ou daquele partido político. Isto significa que a igreja não deve nunca assumir qualquer responsabilidade política, secretaria ou ministério, seja do governo municipal, estadual e federal. Por que uma igreja não deve participar de alianças para governar um município, um estado ou a nação? Quando uma igreja entra por esse caminho e assume abertamente uma candidatura majoritária. Candidato majoritário é aquele que busca um cargo no executivo, seja prefeito, governador, presidente da república. Quando a igreja como instituição veste a camisa de uma candidatura ou de uma coligação majoritária, ela estará, ou o líder estará, dividindo o rebanho. Porque dentro do rebanho, ele terá, ideologicamente, pessoas que pensam diferente. Ela não deve, porque esta não é a sua missão, não é a sua tarefa, e criaria uma celeuma terrível no interior do rebanho. Outra coisa importante: o partidarismo político na igreja é um grande obstáculo e um enorme empecilho para a evangelização dos homens. A evangelização, o anúncio das boas novas, é um dos grandes propósitos de Cristo para a sua igreja, já disse isso. O partidarismo político faz a igreja ir à contramão desse grande propósito. Com certeza isso é algo que não agrada o coração de Deus. Essa é a primeira parte, a igreja não se envolve como organização, como instituição. Eu recebi comunicado de 3 candidatos presidenciais que queriam ter estado aqui. E eu não recusei, não disse que não deveria. E se viesse, ficaria sentadinho aí,
oraríamos por ele e nada mais que isso. Nada mais que isso. Quero parabenizar a missionária Ruth. Na reunião de superintendentes, ela nos contou um fato. Na última Santa Ceia aqui são 120 igrejas no entorno de Brasília, a catedral hiperlotada, e um candidato bem posicionado ao governo do Distrito Federal veio. E ela disse: senta lá, fica lá. Veio alguém e disse nos ouvidos dela: mas a senhora não vai chamá-lo para o púlpito? A senhora não vai dar a palavra a ele? Ela disse, e escalou um pastor para descer do púlpito e ir lá e orar pela pessoa. Eu disse: a senhora merece 10 beijos, porque no passado não era assim. Obrigado pelo bom exemplo que a senhora sempre nos deu. É coisa muito séria, irmãos. Você não pode, eu não posso envolver a igreja. Ela não tem essa missão. A missão política é nobre. Eu vou falar disso. Cidadãos, cristãos, crentes, fiéis, vocacionados, capacitados, que são de Deus, evidentemente que este sim tem todo o direito de se filiar a um partido, se ele é vocacionado, se ele está preparado, se ele tem projetos para o coletivo. A Bíblia não proíbe, não diz que é pecado um crente com essas características se filiar a um partido, buscar um cargo eletivo ou executivo para executar os projetos que visem o bem comum. Não é pecado, pelo contrário, é necessário, porque se os bons chamados para este mistério recuam, os políticos corrompidos, malfazejos, vão dizer isso mesmo: política é suja. E eu já disse que a origem é pura, é a arte de bem governar. Foi assim que nasceu o que conhecemos como política. Mas, irmãos, para a pessoa pleitear, ele tem que ter as características que eu mencionei aqui. Não é porque o irmão é crente, não é porque o irmão é bonzinho, não é porque o irmão fala bem, não é porque o irmão é carismático. Não, tem que ser comprovadamente vocacionado, senão ele vai ser o bobo da corte, sem capacidade, sem vocação. Ele vai ficar perdido. Vocês sabem que eu vim de lá, eu sei do que eu estou falando. Eu estive nos 3 níveis aí do legislativo, até que o Espírito de Deus me levou há muitos anos, e foi numa convenção de muitos anos atrás que eu coloquei no altar o meu Isaac, porque eu gostava. Mas entre o chamado e a vocação para o ministério, a vocação de Deus é muito maior. Meu chamado, minha vida. Mas eu não posso generalizar. Eu errei na época, eu reconheci isso. E errar é humano, permanecer no erro é burrice e diabólico. Chegou uma hora que eu precisei definir, eu como pastor. Mas como cidadão, se a pessoa tem essas características e é pessoa boa, com bons ideais, honesta, correta, não corrompida, que pleiteie, que busque, porque o Brasil precisa disso. Outra coisa importante, eu não vou me alongar, mas eu quero passar para os irmãos alguns princípios que devem nortear o nosso voto. Eleição presidencial, dia 7 de outubro, é a chamada eleição geral.
Cada um de nós vamos às urnas para dar 6 votos. Presidente da República, 2 senadores, governador e deputado estadual. Faltou um? Federal, faltou federal, ok. Presidente da República, conta aí, presidente da República, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual e governador de estado. É muita responsabilidade. O Brasil está vivendo uma crise sem precedente. E os irmãos sabem disso, são bem informados, eu não vou me deter nisso. A Lava Jato está aí. É bom orar e dar cobertura para o juiz Sérgio Moro e para os procuradores de Curitiba, sua terra, pelo excelente, maravilhoso trabalho que estão fazendo em prol da nação. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, pela vida desses irmãos. Parece que 1 ou 2 deles são servos de Deus. Parece que o procurador, aquele branquinho, é diácono de uma igreja batista lá em Curitiba, é verdade, pastor? É isso. Os 2, olha que informação preciosa. Instrumentos de Deus para botar essa patifaria para fora, essa podridão. Não é, irmãos? Nunca houve em toda a história do Brasil tanta corrupção. Alguém dizia, mas estava debaixo do tapete, agora que está sendo exposto. Que seja assim. E se é só a ponta, o iceberg, muito mais que está por aí vai vir à tona. E nós devemos louvar a Deus por isso. Quantos famosos aí presos, quantos megas empresários. Nunca aconteceu isso. Aquela frase lá que o apóstolo Doriel mandou colocar há muitos anos: estamos mudando o nosso país com as nossas orações, em nome de Jesus. Oração e ação. E agora é tempo de ação, na escolha de quem nós vamos colocar sobre nós. Oração é uma palavra composta, né? Oração. Ora e age. Nós louvamos a Deus por tudo que está acontecendo, que está vindo à tona. Então, queridos irmãos, ao escolher um candidato, eu coloquei isso nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Pastores, pastoras, líderes tiveram acesso. E quem não esteve, eu quero dar uma passada muito rápida em 5 minutos. Primeiro ponto, para darmos um voto consciente: que princípios o candidato defende com relação à família e à fé cristã? São valores caríssimos para nós. A família. A família é instituída pelo Senhor. O homem, a mulher e a sua prole. O macho, fêmea e os seus filhos. Esse candidato, como enxerga a constituição da família? Com relação à união civil entre pessoas do mesmo sexo, como esse candidato posiciona? Talvez para as pessoas aí da grande sociedade, fora do arraial do povo de Deus, não vê valores nesses pontos, mas para nós são valores caríssimos. Família, casamento como estabelecido pelo Senhor, macho e fêmea, não homem com homem, mulher com mulher. Já se fala aí até de policasamento. Vários casais. Há uma movimentação do inferno para desconstruir a família. Isso está lá no manifesto do Partido Comunista em 1917. Está até na internet, você pode até ler.
É uma outra área que a gente não vai aprofundar agora, senão eu falaria disso muito tempo. Há uma movimentação para desconstruir a família. Os partidos de extrema esquerda trabalham isso. E trabalham abertamente. A ideologia de gênero mostra isso. O que diz a ideologia de gênero, basicamente? Que ninguém nasce com sexo previamente definido, macho ou fêmea. Olha que absurdo. Ideologia de gênero diz que nasce um ser, e a sua definição de homem ou mulher será construído na cultura, nos valores da sociedade. Isso quer dizer, ele vai definir se ele quer ser um homem ou mulher. Olha que coisa. Nasce um filhinho lá, nasce um netinho lá, você não pode dizer, é homem, é mulher. Ô irmãos, olha onde o diabo quer chegar. E o Plano de Educação Nacional inseriu isso nas nossas escolas aqui no Brasil. Então há uma movimentação para desconstruir, destruir o que Deus estabeleceu. E quem a gente vai botar no Congresso Nacional? Como é que esse camarada, né, vai posicionar quando for votar projetos que têm a ver com essas coisas? A gente precisa conhecer a posição deles. Segundo critério, anote aí. Esse candidato que você vai votar, procure toda a informação sobre ele. Ele tem ficha limpa? Está ao alcance dos seus dedos uma pesquisa sobre o nome que está sendo colocado como candidato. Busque lá. Se ele é buscando a reeleição, procure saber como ele votou. Pega lá o site da Câmara Federal, do Senado, da Assembleia Legislativa, procura ver como ele posicionou diante de causas que são importantes para nós, como estas que eu acabei de colocar. E se ele é ficha limpa, não basta ser crente. Lamentavelmente temos aí muitos que se dizia representar os evangélicos e que estão atolados em corrupção, presos, condenados, e muitos nós conhecemos, e até já passaram por aqui. É coisa séria, irmãos. Quando você vota em alguém, você está dando uma procuração em branco para que aquela pessoa te represente. Vote no seu lugar, seja seu porta-voz, em nome de Jesus. A igreja é um povo esclarecido, é um povo inteligente. Amém? Nós não somos daquele que dizemos, está tudo acabado, está tudo podre, eu vou me omitir. Não, o Brasil é a nossa grande casa, sempre haverá um remanescente, sempre haverá honrosas exceções, e que a gente tem que acreditar que vai acertar. Então, item 3, conheça bem os candidatos. Não olhe só a sua elegância, o seu estrelismo, mas para a sua seriedade, competência e compromisso social. 4, não faça aliança, nem troque os votos de sua igreja por nenhum favor em benefício pessoal ou da igreja local. Irmãos, aqui eu quero parar um pouquinho. Vender voto é crime previsto em lei. Como comprar voto é crime previsto em lei. Eu até anotei aqui, olha lá. Se você quiser anotar, anote. Artigo 299 do Código Eleitoral Brasileiro, Lei 4737 de 15 de julho de 65, estabelece que a compra de votos dos eleitores é um crime, com a pena prevista de até 4 anos de reclusão, além de multa. Além da prisão, o candidato deixará de ser candidato
e tendo seu registro cassado ou o mandato cassado pela justiça eleitoral. Vender voto é pecado e crime. Comprar voto é pecado e crime. Há uma cultura maligna no Brasil, de pastores com pires na mão, batendo na porta de gabinetes, procurando comitês eleitorais para negociar. Sangue de Jesus tem poder. Se já erramos em alguma época, e a gente tem que fazer aqui uma autocrítica, nós estamos em família. Se já erramos vendendo voto, induzindo os irmãos a votar no A, no B, no C, por um favor pessoal, ou por 10 sacos de cimento, pela bancada da igreja, você não sabe o dinheiro de onde veio que está comprando aquela bancada, de onde veio aquele recurso que está doando o telhado, que está doando o piso, que está tentando, aproveitando a necessidade das pequenas igrejas, levar o voto dos irmãos por um determinado valor. Ô meu irmão, isso é pecado e é crime. Rebanho não é curral fechado que se vende. É a noiva de Jesus. É o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nunca faça isso. Na eleição municipal eu fui procurado por um candidato a prefeito. E ele queria de toda forma que eu o apoiasse. E começou a fazer insinuações. E disse: mas pastor Jair, eu soube que o senhor está construindo um centro de eventos. Falei: é verdade. E eu ouvi falar que o senhor ainda não botou o piso, o senhor queria botar de granito. Falei: não senhor, já está posto o piso, está prontinho. Mas me disseram que ainda não está climatizado. Eu disse: não, pelo contrário, já está 100% climatizado. E ele insinuou mais umas 2, 3 coisas, dizendo quase assim: por favor, me peça alguma coisa, diga que você está precisando, diga que a igreja está precisando. Eu disse para ele: meu amigo, eu te conheço há muitos anos. Se porventura eu decidir dar o meu voto pessoal a você, disse olhando no olho, não será por nenhum benefício. A igreja não precisa de nada. A igreja tem Jeová Jiré. E a igreja tem um povo comprometido e consciente, e que oferta e dizima, e as necessidades são supridas. E acrescentei para ele: se eu votar em você, será pela tua história de vida, pelos projetos que você apresentar para a cidade de Vitória, e pela tua ficha que eu conheço. Ele amarelou, vermelhou, ficou sem graça e saiu. Os irmãos de Vitória que estão aqui sabem disso, os pastores, eu já comentei sobre isso N vezes. Não estou dizendo que eu sou paladino da moralidade, da justiça. Eu preciso de graça de Deus, todos nós. Mas irmãos, o que erramos no passado, não podemos continuar. Eu não vou entrar em detalhe, você conhece muitas histórias nesses 53 anos da nossa igreja. É tempo de santificação, é tempo de purificação, é tempo de fazer o que é certo e não o que dá certo. Deus vai prover. Quinto, aprenda o que a Bíblia diz sobre ética, trabalho, sistema de governo, leis e etc. Sexto, não escolha um candidato apenas por ser cristão, já disse, ou frequentar uma igreja. Isso não significa que a pessoa tenha vocação política. Esses pontos são importantíssimos, que os irmãos
possa observá-los com muito cuidado. Que Deus nos ajude a separar igreja de política. Outra coisa que eu quero dizer, nós estabelecemos no nosso novo estatuto, escute isso, que se um pastor, dirigente de igreja, desejar pleitear um cargo eletivo, primeira coisa que esse pastor tem que fazer, afastar do pastoreio. Está no estatuto da igreja. Não deve nunca querer. Dizem que convidaram o Billy Graham uma ocasião para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele teria dito: não vou me rebaixar. Eu sou embaixador do céu. Por que eu quero ser presidente de um estado se eu sou embaixador do céu? Não tem cargo mais nobre, mais dignificante do que ser o anjo da igreja. E eu falo com experiência própria. Quantas vezes eu tinha que debruçar sobre regimento interno da Câmara. Quantas vezes eu tinha que gastar tempo estudando projetos complicados com a minha assessoria. Quantas vezes sessões que entrava noite adentro, o Espírito Santo falava ao meu coração: o que tu estás fazendo aqui? Não foi para cá que eu te chamei. Eu relutei, foi a vontade permissiva, não a santa, bendita e perfeita vontade. Como eu gostava daquilo, Deus disse: vá e conheça. E depois ele me perguntou: é isto? E eu disse: não. E por isso eu botei no altar o meu Isaac. Pastor tem que estar no púlpito, evangelizando, plantando igrejas, abrindo células, fazendo campanhas, fazendo cruzadas, consolidando o fruto, treinando novos líderes, para invadir e conquistar milhares e milhões de pessoas para o reino de Deus. Mas se quer, licencia. Estou falando de pastor de igreja local. Está no estatuto. E nós vamos cumpri-lo rigorosamente. Nós temos um pastor que eu vou apresentar daqui a pouco. E ele diz ter muita convicção que deve ser candidato. Eu tentei tirar da cabeça dele, mas não consegui. Pedi outros irmãos da diretoria para conversar, mas ele manteve irredutível. Então dissemos para ele: o irmão tem que se licenciar. A partir da deliberação da convenção que oficializa a candidatura, você afasta do pastoreio. E vá cuidar disso, se é isso que você quer. Eu não quero pegar a minha experiência como padrão. Pode ter algum pastor que consiga, comigo Deus não permitiu. O ideal é que não tente, é que concentre no chamado, no trabalho da igreja. Amém, irmãos? Eu queria dizer isso. À noite a gente não teria ambiente para isso, né? A dinâmica do culto da noite vai ser muito intensa. E mesmo antecedendo uma preleção tão especial, mas eu tive que abrir esse espaço para fazer esse comentário com os irmãos. Você é uma pessoa consciente, inteligente. Eu não estou aqui impondo nada. Eu estou te esclarecendo com amor e carinho, à luz da palavra, para que a igreja não perca nunca o mais precioso, a glória de Deus.
Nunca transforme um culto num comício. Nunca coloque um político em cima do altar, muitas vezes cheirando a bebida, cambaleando, cheirando a nicotina. Entra na igreja como entra no centro espírita, buscando apenas o voto dos crentes, para depois roubar a nação, muitos deles. Hoje nós vamos ter um ato profético em favor do Brasil. Guarda no coração. Eu quero chamar aqui e fazer uma oração. Pastor Suete, missionária Marli, e quero fazer um comentário sobre a missionária Marli. Tem mais alguém nosso que é candidato em algum estado? Penso que não. Vem cá. Pastor Luiz Suete, nós conversamos com ele. Vem cá, irmão. E tentamos persuadi-lo a não ser candidato. Mas ele me disse, é convicção no meu coração. E eu disse a ele, tem que se licenciar. E ele disse, vou me licenciar. A partir do meu nome ser homologado pela convenção, eu afasto do pastoreio, porque eu entendo e tenho convicção de ser candidato. E sendo, é um homem íntegro, é um homem preparado, é um homem que tem sido luz e sal. Os irmãos do Rio de Janeiro têm uma opção do nosso querido irmão. Que Deus te abençoe. Missionária Marli não é pastora de igreja local. Isso é importante. É esposa do missionário Paulo Ribeiro. É vereadora de Paracatu. Tem um trabalho social excelente. Acho que ela tem vocação clara, ativa, dinâmica, com trabalho prestado extraordinariamente. E é candidata a deputada estadual por Minas Gerais. Os irmãos de Minas já sabem de reuniões que aconteceram em Juiz de Fora, onde foi tratado desse assunto. Se é da vontade de Deus, que o Senhor te conduza com a bênção do Senhor. São pessoas que nunca vão comprar seu voto, mesmo porque não tem dinheiro para comprar. Mas tem ideal, tem fidelidade, tem paixão. E ninguém nunca vai dizer, vou votar em você, mas eu preciso disso, daquilo, misericórdia. Vamos nessa caminhada, com convicção, dentro desses princípios. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Você é candidato também? Aonde, irmão? Brasília? Yeshua Hamashia permitiu? E também me aconselhei com ela. Jesus já falou no seu coração? Eu gosto. É? Você sabe disso há muito tempo. Mas é pré-candidata. Só se a missionária Ruth liberar. Vai lá falar com ela. Não, foi por isso que eu vim. Por isso que eu vim. Eu falei com ela. Tá bom. Então depois a gente conversa. Tá bom? Obrigado. Você é de onde, irmão? Palmas. Não é bater palma não, viu? É a capital de Tocantins. Você é membro da igreja do missionário Carlos? Pastor André. Você é pastor? Não. Ah. Tem projetos para a cidade? Amém. Pastor Carlos já deu o sinal verde? Eu falei com o pastor André. Mas ele é que é o seu chefe. Tem que conversar com ele lá. Vai lá, conversa com ele, depois a gente fala. Os irmãos ficaram tristes porque eu tratei desse assunto? É necessário ou não é necessário?
para o rei mais forte. Novo tempo para a casa da bênção chegou em todas as áreas, para a glória de Deus. Que Ele tenha misericórdia de mim e de todos nós. Vamos ficar de pé, mais uma canção, vamos gerar uma atmosfera e em seguida vamos receber o nosso querido pastor Luciano. Aleluia, levante as tuas mãos, vamos orar, vamos levantar um clamor desde agora pelo Brasil, no nome de Jesus. Vamos orar com o missionário Carlos, venha cá, Carlos não, Sérgio Afonso. Oremos em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o teu nome, Pai. Nós te agradecemos pelo esclarecimento que vem da nossa liderança para a tua igreja.